Vamos então convidar para o nosso palco os nossos representantes para esse primeiro painel, Família, Fortalecimento dos Fatores Protetores diante da vulnerabilidade frente ao avanço do uso indevido de drogas. Eu quero convidar primeiramente a nossa mediadora deste painel, ela que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Granada, na Espanha. É atualmente a coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, BRAPEP, representante da Associação Psicológica Ibero-Americana de Clínica e Saúde no Brasil, membro também da Sociedade de Pesquisa em Prevenção Europeia e Internacional. É colaboradora do programa FEIREA, no Instituto Europeu de Estudos em Prevenção. Nós estamos falando da doutora Larissa Nobre Sandoval, recebendo uma salva de palmas dos presentes. Doutora Larissa, que vai fazer a mediação nesse nosso primeiro painel. Bem-vinda, doutora Larissa. Vamos convidar para fazer parte desse primeiro painel a doutora Jaira Adamczyk. Doutora Jaira, cadê a doutora Jaira Adamczyk? Também estará participando com a gente. Vamos aplaudir a doutora Jaira. Está trazendo um conteúdo muito importante para esse nosso painel. Convidamos também com muita honra o doutor Ronaldo Laranjeira, que está aqui à minha esquerda. Doutor Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso Primário mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Vamos receber também nosso querido Frei Hans Stuppel. Frei Hans Stuppel, também participando. E vamos convidar também para o nosso painel o doutor Miguel Tortorelli, fazendo parte desse painel da família. Ok. Doutora Larissa Nobre Sandoval, pode ficar à vontade então, o microfone já está aberto. Gordinho, tudo certinho aí, né, pessoal da técnica, né? Ok, então. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao 6º Congresso Internacional da FreeMind. Convido vocês a desfrutar e discutir nesse painel que tem então como tema o fortalecimento dos fatores protetores diante da vulnerabilidade frente ao avanço do uso indevido de drogas. Nós teremos na primeira fala a doutora Jaira, psicóloga, assistente social, terapeuta de família e casal, mestre em tratamento e prevenção às drogas pela Universidade de Salvador, pós-graduada em saúde pública pela UNAERP de Ribeirão Preto, pós-graduada em administração pública pela UNOESC, criadora do programa de prevenção da Universidade do Contestado, Concórdia Santa Catarina, trabalha há mais de 35 anos na área de dependência química e foi presidente da Junta de Serviços Gerais dos Alcoólicos Anônimos do Brasil, custódia não alcoólica da classe A, no período de 2014 e 2017. O título da fala da doutora Jaira é A Instabilidade da Dinâmica Familiar como Fator de Risco frente ao uso indevido de drogas. Nós teremos em seguida a fala do Dr. Ronaldo Laranjeira, com o título da fala Fatores de Risco para o Uso de Drogas. O Dr. Ronaldo Laranjeira é mestre psiquiatra pela Escola Paulista de Medicina e PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, tem experiência na área de psiquiatria com ênfase em alcoolismo e dependência e outras drogas. Seguiremos, então, com a fala de Frei Hans, família. Frei Hans, conhecido pela grande maioria, mas tenho o prazer de dar algumas informações mais, é fundador da Fazenda da Esperança e consultor do Conselho Pontifício para Leigos. Em 1983, fundou a Fazenda Esperança junto com Nelson Giovanelli. No ano de 97, assumiu no Brasil a presidência da Fundação da Pontifícia Católica. A igreja ajuda a igreja que sofre. 2 anos depois, fundou a Família Esperança, uma associação internacional de fiéis responsável pelo trabalho da Família Esperança. Em 2010, recebeu o reconhecimento pontifício da Família da Esperança com a Associação Internacional de Fiéis pela Santa Fé. E 4 anos depois, foi nomeado pelo Papa Francisco como consultor do Conselho Pontifício para os Leigos. A quarta fala será do Dr. Miguel Tortorelli, que é presidente da Federação Amor Exigente, conselheiro do CONED,
no Conselho Estadual de Políticas Públicas de Droga e membro da Comissão de Estudos e Prevenção sobre Álcool e Drogas do AB de São Paulo, conselheiro do Conselho Nacional Pátria Voluntária. Dr. Miguel Tortolelli vai ter a fala Prevenção, um processo de reeducação familiar com amor exigente. Nós teremos apresentações de 20 e 25 minutos, para que depois a gente possa ter um tempo de debate com a plateia. O ideal é que a gente faça todas as apresentações e as perguntas ao final, e a gente faz uma distribuição das perguntas, ok? Então, anotem as perguntas de vocês para o final. Bom dia a todos. Eu quero começar esse momento, com um lema que não é meu. Eu aprendi com uma irmandade que me concedeu a honra realmente de me tornar amiga, que foi Alcoólicos Anônimos no Brasil, e falar de primeiras coisas, principalmente falar da gratidão de estar aqui, participando desse 6º Free Mind, e ter a possibilidade de estar ao lado de pessoas que fazem parte da minha caminhada profissional, Dr. Ronaldo Laranjeira, Dr. Miguel, Frei Hans, que estou conhecendo pela primeira vez hoje, assim, pessoalmente, no painel, mas já o conhecia, e a doutora Larissa, essa maravilhosa pessoa que tem nos dado a honra e fez todo um contato conosco durante esse período. Então, minha gratidão, principalmente também a todos aqueles pacientes que caminharam e estão caminhando comigo ao longo desses 36 anos de trabalho. Então, realmente agradecer, principalmente a Deus por esse momento. Falar de família, eu que amo muito esse tema, eu fiquei super feliz em fazer parte desse painel, porque a família não é só a base de tudo, mas ela que é realmente o principal elemento na sociedade hoje para dar uma nova visão a respeito do que nós esperamos com um evento como esse. Então, falar da família é fundamental. Ao longo eu falava para o Frei Hans que desde que eu cheguei em Santa Catarina, eu sou uma carioca que o amor levou para Santa Catarina, desde que eu cheguei em Santa Catarina, eu pisei nas terras catarinenses, e não me perguntem por que eu comecei, talvez nenhum deles sabe também dizer, a trabalhar com dependência química. E eu pude observar, ao longo dessa caminhada, o quanto que as famílias realmente adoecem. E entender também o perfil daquele paciente, daquele adicto, que chegava desde num espaço terapêutico, seja numa comunidade, numa clínica, num consultório, num ambulatório, que me levava a querer conhecer mais ainda essa família. Então, vamos falar de família, e aí eu peguei um conceito da Colette, antigo, mas que eu gosto muito, que ela diz que a família é um sistema, no sentido de estar composta por uma série de elementos em interação, e com uma organização tal que uma mudança no estado de um dos elementos será seguido por mudança nos demais. E eu percebia que quando eu tinha um adicto, ou um alcoólico, eu tinha uma família também adicta, compulsiva e obsessiva principalmente por esse adicto. Então, eu quis entender mais e eu queria passar para vocês, nesse primeiro momento, um pouco desse entendimento da estrutura da família. Então, a família, ela se estrutura a partir de 2 funções elementares, que é a nutritiva, relacionada com as nossas necessidades orgânicas e afetivas, até porque a gente não quer só comida, a gente também quer muito amor, e normativa, relacionada com a internalização das regras, transmissão de valores, incorporações de hierarquias delimitadas. Seguindo, a família se estrutura nessa hierarquia, e esse sistema dessa estrutura é que dá essa base para ela. Então, a família é composta de 3 subsistemas. O conjugal, as relações que se estabelecem entre os cônjuges, o parental, as relações que se estabelecem como pai e mãe na família, e o subsistema fraterno, que são os filhos. E eu já percebia, então, quando eu trabalhava com abordagem com a família até hoje, essa total disfuncionalidade nesses subsistemas. E, entendendo melhor, acompanhando aquilo que a gente fala dentro da terapia sistêmica na qual eu trabalho,
né, as etapas do ciclo de vida familiar. Em especial, né, nós temos aí um resumo, saindo de casa, a união de famílias, famílias com filhos pequenos, famílias com filhos adolescentes, lançando os filhos e seguindo adiante, famílias em estágio tardio da vida, que nós chamamos de síndrome do ninho vazio, e entender essa família dentro desses estágios. Aí eu quis ir mais adiante e entender um pouco aquilo que a gente possa chamar de família funcional e disfuncional. Bom, já de antemão, se vocês me perguntarem se existe alguma família, né, funcional perfeita, eu vou dizer que primeiro, né, nós estamos muito longe dessa busca da perfeição. Eu sempre digo que nós nunca seremos deuses, mas podemos nos tornar pessoas melhores todos os dias. E nós dizemos sempre que o funcional, né, está muito longe daquela propaganda da margarina que a gente vê perfeita na televisão, mas é o estado, aquele momento que essa família se encontra. Mas aí eu fui buscar na Pia Mellody, uma autora norte-americana, onde ela explica, e eu gosto muito desse material, o que seria uma família funcional. E ela coloca ali, né, que a família funcional, ela é representada, então, o X pelos pais, né, e entre os pais, uma linha, né, e ali a gente poderia estar dizendo, entre o casal, essa linha primeiro, o subsistema conjugal, uma linha maior e os círculos que são os filhos. E ela diz assim, os pais se relacionam um com o outro. E o limite protege os filhos. A necessidade do limite protegendo e mantendo essa hierarquia e mantendo esses papéis claros de quem é filho e de quem é pai, de quem são os pais. E é interessante perceber essa estrutura quando a gente passa a olhar a estrutura da família disfuncional. Aonde o que acontece, né? No A, um dos pais se relaciona principalmente com um dos filhos, né? Ali está uma aliança, às vezes muito explícita, né? Eu digo que algumas pessoas vão viver um projeto de conjugalidade, mas com a chegada do primeiro filho, passa-se a estar casado com o filho, o relacionamento se estabelece com o filho. Então, o filho sobe, né, e é o filho da mãe ou o filho do pai, e a estrutura, né, essa estrutura hierárquica está comprometida. No B, o pai e a mãe se relacionam principalmente com filhos diferentes, fica um filho da mãe, um filho do pai, né, e a família continua mal obrigada. E no terceiro, o pai e a mãe se relacionam principalmente com o mesmo filho. Esse é o filho... Oi, tudo bem? É o filho escolhido, né? E vocês que trabalham na área da dependência química e que já trabalham com família, pode observar que isso está muito claro na realidade das nossas famílias com dependência química, né? Então, eu trouxe um ciclo que eu gosto de mostrar à família disfuncional, que é muito simples, mas que ele é interessante, que ele diz assim, ó, vamos ler em cima, o filho tem uma conduta inaceitável. Por exemplo, ele não pegou, ele roubou um dinheiro da mãe. Aí a mãe chega e diz, olha, fulaninho roubou o dinheiro, você tem que falar com ele, você tem que fazer alguma coisa, porque você é o pai, você tem que fazer. O pai vai lá e repreende a pedido da mãe. E a mãe, na frente do filho, acusa o pai de violento e protege o filho. Você exagerou, não precisava de tudo isso, tadinho dele, né? O que o pai faz? O pai desiste e se ausenta, né? Ali está claro, né, o que essa família está nos mostrando e está falando para esse filho. Eu sempre observo como terapeuta de casal e de família, quando as famílias chegam, e eu sei quem é o porta-voz da família. E eu vejo com os filhos, no momento que a gente faz separado com o subsistema fraterno, quando os filhos dizem, eu não entendo, a minha mãe fala mal do meu pai, o meu pai fala mal da minha mãe. Em quem eu acredito? Que mundo é esse? Esse mundo da insegurança, né? Então, a família atual, eu quis trazer essa imagem que nos surpreendem, né?
E eu dizia antes ali para o Frei Hans que eu acho que a gente está totalmente desconectados, né? A gente fala, nós estamos conectados, estamos numa rede. Não, nós estamos desconectados do amor, da atenção, do ser família, né? Então, a família, para mim, vive uma verdadeira intoxicação emocional. Quando o dependente químico nos chegava, né, e eu via o quanto que a família está adoecida e quanto que ela precisava de ajuda, e eu confesso para vocês que muitas vezes, viu, doutor Ronaldo, eu tive vontade de internar a família e deixar e liberar o adicto, né? Tamanha é a doença. Eu percebia que era claro para nós as drogas que o nosso paciente usa, mas e a família? A família estava totalmente intoxicada emocionalmente, né? E aí, para explicar essa intoxicação emocional, eu gosto de falar do lixo psíquico, que vai se acumulando ao longo da história dessa família, né? E que lixo psíquico é esse, né? É a raiva, a mágoa, a tristeza, a culpa, essa emoção tão corrosiva que está presente nas famílias adictas, né? O ódio e, principalmente, o medo, né, do como fazê-lo. E essa família está, então, intoxicada. E como trabalhar? Porque, mas a questão é que ele pare de usar droga. Mas e a droga da família intoxicada? Como é que nós lidamos com ela, né? Então, estamos aqui falando dos nossos fatores de risco. E esse, para mim, é a imagem mais cruel que nós poderíamos mostrar nessa manhã, né? Pai e mãe ao lado dos filhos, mostrando, né, através do seu exemplo, que a droga traz felicidade, né, e que ela permeia. Então, eu sempre me arrisco a dizer que, quando um pai e uma mãe chegam e quer saber quem é o traficante, eu digo que muitas vezes os traficantes é o próprio pai ou a própria mãe, né? Por quê? Eu trouxe aqui não só falando das nossas drogas ilícitas, né, mas principalmente no exemplo que muitos pais têm mostrado para os filhos, que é esse uso abusivo. O Brasil sempre nos surpreende com essa automedicação. Eu ainda conversava com um rapaz que me trouxe do aeroporto, e ele dizia, nossa, eu me assusto muito quando eu entro numa farmácia e eu preciso de um remédio, mas eles falam, mas se você levar 3 caixas, se você levar 2, você ganha 3, né? Olha como nós somos bonzinhos. E se eu fosse você, eu aproveitava essa promoção e você já guarda essas caixas. Eu não vou falar da medicação, né? Então, essa fomentação, e eu me lembro de um evento nosso da ABAD, há muitos anos, quando o Claude Olivenstein esteve no Brasil, há muito tempo, foi no Rio de Janeiro. Acho que ainda foi no Glória, o Glória ainda existia nessa época. E ele dizia que eu nunca tinha visto um país com tanta permissividade com o abuso de medicamentos como o Brasil. E muitos pais estão dando esses exemplos, né? Opa. E aí eu coloco também como um fator de risco, né, aqueles pais que estavam lá fomentando o uso, daqui a pouco eles vão estar querendo tirar esses filhos, né, da frente do computador, né? Então, olha a cena da nossa família atual, né, o casal, né, e principalmente falar, né, como um fator de risco, essa corrente hedonista que nós estamos vivendo na nossa sociedade, né, que fomentada por nossos pais. Eu quero que o meu filho tenha tudo que eu não tive. Eu quero dar para ele os melhores estudos, óbvio, que maravilha poder dar esse melhor estudo, né, mas eu quero dar não só esse melhor estudo, mas eu quero dar o melhor carro, eu quero que ele vá estudar fora, eu quero que ele tenha a melhor prancha, eu quero que ele tenha o melhor skate, eu quero que ele tenha a melhor maconha, a melhor cocaína. E isso é sério. Quando eu ouvi de uma mãe me dizer, a senhora pode ficar tranquila, porque eu faço questão de comprar a maconha para ele, porque eu quero saber que maconha que ele usa. E eu quero que ele use junto comigo, porque eu sei que daí ele está protegido, né? Então, essa corrente do ter e não do ser, né, onde o único bem é o prazer, e o único mal é a dor. E as nossas crianças e os nossos adolescentes estão
numa bolha de proteção, de não se frustrarem por nada, né? Essa aqui é uma imagem real de um final de uma rave, imagina, né? E baixa, então, essa permissividade, né? Homem sabe beber, então eu quero que o meu filho aprenda a beber comigo. Permissividade, fator de risco. A falta dessa autoridade. Nós não estamos falando de autoritarismo, estamos falando de autoridade, de saber dizer não, né? Saber dizer não sem carregar essa culpa. Autoridade no sentido do respeito aos professores, respeito aos mais velhos, respeito ao policial, ao padre, ao prefeito, que nós tínhamos. A minha geração tinha esse respeito, dizer com licença, por favor, muito obrigado, porque nós aprendíamos em casa. Ah, mãe, encontrei isso daqui, achado não é roubado. Filho, leva de volta para a escola, porque isso não é teu, né? Desta forma, nós percebemos que aquilo que aprendíamos em casa era importante, né? E eu brinquei ali de colocar o cabeça da família, né, que a gente sempre falou cabeça e era a figura que nós tínhamos do pai. Hoje, graças a Deus, homens e mulheres caminham junto, mas homens e mulheres deixaram de ser parceiros para se tornarem adversários. Como assim, Jaira? Eu sinto a competitividade hoje dentro da conjugalidade, né? Pai e mãe disputam um lugar de autoridade, ou ambos evitam assumi-la. Não, se você vai deixar ela ir nessa festa. Então tá, é problema teu. Eu já te disse que eu não quero que ela vá, mas se tu quer deixar, então tu deixa. E fica torcendo assim, sabe? Que perca o horário, que não venha, que chega lá, está vendo? Eu te avisei que você não tinha que ter deixado essa menina aí, né? E lembra, na conjugalidade, eu sempre digo, é o eu, é o tu, é o nós. Então, nós acertamos, nós erramos junto. E lembrando, então, essa função paterna tão ausente, explicar que a função paterna é aquela que nos possibilita aceitar e respeitar os limites. É aquela que nos ensina que há um eu e há um outro. E nos permite saber delimitar o espaço de cada um. É aquela que nos humaniza, ao nos tirar do narcisismo e nos insere no mundo social. E diz qual é o meu real tamanho. Você é lindo, mas você não é um príncipe. Você não tem castelo. Você não tem súditos. E passar rapidamente na questão da família e dependência química, que é a minha grande paixão, né? Lembrar que essa família, como também o adicto, ela também nega a doença, ela também justifica, todo mundo usa. Maconha não é droga, né, doutora? É melhor fumar maconha do que fumar cigarro, né? Minimiza. Ela projeta. Sempre alguém colocou o meu filho no mau caminho, tem alguém conspirando contra o meu filho, essa professora persegue o meu filho, né? Todo mundo persegue e procrastina. Ah, não, agora não, depois ele vai fazer isso, né? Não tem as primeiras coisas. Primeiro você vai estudar, depois você vai brincar, primeiro você vai para o jogo, né? Vai fazer as tuas tarefas, depois você vai fazer isso. Então está tudo invertido nessa situação. E eu quis trazer o quanto essa família está realmente negando a realidade do mundo, né? À espera de um milagre, à espera que alguém faça, que a escola faça, que o governo faça. E eu sempre digo que se o mundo não muda, mudo eu. Então a família precisa mudar, porque nós estamos vivendo uma verdadeira orfandade social. Filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. E eu coloco rapidamente, dentre os fatores de risco, os estilos. Eu trouxe alguns estilos. Um deles é o fortalecedor. Tem controle firme, mas não é rígido. As normas são equilibradas. Há o diálogo. Os limites entre os papéis de pais e filhos são claros, claríssimos. Quem é quem? Quem é pai, quem é mãe. Gente, no consultório, assim, eu estou abordando a família e eu falo com a mãe, fulana, aí o filho diz, não, essa daí não tem nada a ver. Aí eu estou falando com a mãe, eu estou falando, aí daqui a pouco faz outra pergunta, ele, não, porque é o seguinte, não, deixa eu te explicar então. Aí o pai e a mãe paralisados, né? E por quê? Porque não tem essa clareza dos papéis. E o repressivo, que muita gente acha que é por aí, né? As normas não são equilibradas, pois o importante é que os filhos obedeçam. Lá em casa quem manda sou eu, e tem que obedecer e pronto, né?
Esse é o porquê da norma. O controle é sempre externo, castigo físico ou verbais, proibições, ameaça, é do meu jeito ou se não é nenhum. Ou é o superprotetor ou o permissivo. Sempre protege os filhos das consequências dos seus atos. Estes pais, em lugar de ajudar a entender, fazem o trabalho pelos filhos, né, os trabalhos da escola. Ele não tira, né, a cueca do chão do banheiro e alguém vai lá e tira. Eu, no outro dia, fazendo uma abordagem com uma família de um adicto, estava ele e os pais, e a mãe falou: doutora, eu não aguento mais, é horrível, isso é horrível. Eu falei: o que é horrível? É porque assim, ó, ele escarra no tapete. Eu parei. Ele senta, além dele bater a cinza, ele vai lá e escarra no tapete. Deu um silêncio e ele, né, nos seus 20 e poucos anos, esticou mais ainda no sofá. Aí eu só quero saber, eu só quero fazer uma pergunta. E o pai ali, né? Oh, escarra no tapete, o pai falando, pô. Aí eu falei: quem que lava o tapete? Né? Porque tem alguém lavando essa sujeira. E a outra é a permissiva, negligente ou indiferente. Os limites são ainda mais difusos que no estilo educativo anterior. Está caracterizado pela não implicação afetiva dos pais, se desentende de suas obrigações de direito a respeito da educação dos seus filhos, quando manda o avô e a avó criar. Né? E, então, só rapidamente, o fortalecedor é controle e apoio, o repressivo é controle sem apoio, o superprotetor é apoio sem controle, também não funciona, e o permissivo ou indiferente, nem apoio e nem controle. É ausência total. Né? E, para mim, né, eu, pegando de alguns autores, eu concordo que fator de proteção, para mim, é existência de laços afetivos dentro da família, a educação formal e espiritual estimulada e valorizada, deve predominar o estilo compreensivo de vida sem autoritarismo ou permissividade, é diálogo mesmo. Existe relação de confiança entre os pais, e os pais demonstram interesse pela vida dos filhos, e os pais pedem ajuda dos filhos. Os pais não são deuses, né? Eles podem e precisam de ajuda. Né? Então, queria também estar quase encerrando com esse lema também do AA, né? Só por hoje, um dia de cada vez. No meu entendimento, ao longo desses 36 anos, me dá a possibilidade de dizer que, para mim, a grande vocação da família é o amor. Esse grande dom supremo que Deus nos concedeu. E eu pego uma palavra do Papa Francisco, que ele diz que nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas ela requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar todos os dias. E eu queria estar encerrando contando essa metáfora que eu gosto muito, né? No AA, o pessoal disse que é a metáfora do buraco. Né? Aí conta aquela história do buraco. E, na verdade, é uma autobiografia em 5 capítulos. E se você colocar na internet, vai estar lá. Autobiografia em 5 capítulos. Tá? Posso contar rapidinho, pelo tempo? Então, essa história diz assim, ó, é de uma caminhada. Imagina a tua caminhada, né? A minha caminhada. E começa no capítulo 1 dizendo: eu ando pela rua e há um buraco profundo na calçada. Eu não o vejo, eu caio. Eu culpo alguém. Alguém está me empurrando. Alguém está conspirando contra mim. Eu demoro muito tempo para sair desse buraco. Capítulo 2, eu ando pela rua e há um buraco profundo na calçada. Eu não o vejo, de novo, eu caio. Continuam me empurrando, continuam conspirando contra mim. E ainda demoro para encontrar a saída. Capítulo 3, eu ando pela rua e há um buraco profundo na calçada. Eu o vejo, eu caio, mas eu já sei onde estou. Eu já sei qual é a minha responsabilidade nessa caminhada e eu encontro a saída. Que bom, né? Capítulo 4, eu ando pela rua e há um buraco profundo na calçada e eu decido, eu passo ao lado dele.
a gente poderia parar por aí. Mas hoje, aqui no Free Mind, eu digo, capítulo 5, eu ando por uma rua diferente. E uma rua diferente, eu quero pedir permissão, né, ao Dr. Miguel e também a todos os membros de Al-Anon que estão aqui falando de família. A rua diferente, para mim, tem sido o amor exigente e o Al-Anon. Vocês têm feito toda a diferença na nossa sociedade. Muito obrigado mesmo, né? Então, na caminhada familiar, caminhada, né, gente? Eu tenho as crianças lá em casa, viu, né? As crianças já estão com 32 e com 29, e eu continuo falando as crianças. Então, na caminhada familiar, o importante é estar no caminho. E hoje, mais do que nunca, nós que já falamos de QI, já falamos de inteligência emocional, hoje ousamos falar da importância do caminho da inteligência espiritual. A espiritualidade familiar é o grande caminho da prevenção ao uso indevido de drogas. Por quê? Sozinho eu não posso, mas juntos nós podemos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Trabalho junto com a doutora Fátima Padim, e já nós temos uma experiência, talvez um pouco diferente, mas já há muitos anos que nós estamos estudando sobre o impacto nas famílias do uso de substâncias, né? Antes de falar sobre isso, a vantagem é a gente ficar mais experiente na área de profissional que a gente atua, meu modo de ver, paradoxalmente, o sofrimento familiar, eu vou ficando mais sensível a esse sofrimento. Eu percebo no dia a dia o nível de sofrimento, de incapacitação, de disfuncionalidade que as famílias apresentam. As famílias cada vez mais apresentam situações limites, né, onde chega-se a nível de ter que judicializar uma parte da vida familiar, né? Quer dizer, ontem mesmo uma paciente com vários problemas com álcool, né, batendo no esposo, os 2 advogados e 2 crianças de 7 e 9 anos, num ambiente absolutamente tóxico, né, e sem a gente poder contar com a família da paciente e o esposo absolutamente refém, né, daquela situação toda, em risco da pessoa se matar e até matar os seus próprios filhos, né? Então, você vê progressivamente na prática clínica, né, essas situações limites, né, e que para o clínico, né, que para a pessoa, para o sistema de saúde, sistema social, sistema de recuperação, né, vão ter muitas dificuldades de poder, muitas vezes, orientar essas situações limites, né. Vale a pena também salientar que o conceito de família foi se expandindo, né, já foi mencionado pela Jória, mas gostaria de salientar um outro aspecto. Um deles é que os filhos, né, os dependentes químicos, né, tinham pais e que muitas vezes, por anos e anos, cuidaram dos filhos dependentes químicos, né? Mas 50% dos dependentes químicos que nós atendemos nas mais diferentes situações, não importa se é na clínica psiquiátrica, se é na comunidade terapêutica, se é no CAPS, onde quer que seja, ao redor de 50% desses dependentes químicos, eles têm filhos. 1, 2, 3 filhos. Então, a família fica cada vez mais complexa, né, porque muitas vezes o avô ou a avó é chamado para cuidar da segunda geração, fruto da dependência química. Então, eu acredito que
os modelos que nós temos que criar para lidar com todas essas complexidades, eles vão ter que acompanhar essa própria complexidade da demanda, né, do impacto, né, da dependência química na família, né. Eu já produzi dado, e talvez tenha aqui nos slides que eu vou apresentar, que os nossos estudos mostram que para cada dependente químico, você vai ter 4 familiares afetados, né. Esse não é um dado menor, do meu modo de ver, porque ele chama atenção para alguns aspectos, né. Primeiro, que o comportamento da dependência química não é um comportamento individual, né. Muitas e muitas vezes eu escuto isso na minha clínica, o paciente fala, eu fumo o que eu quero porque é meu corpo, meu cérebro e eu vou fazer o que eu quiser. Essa é uma falácia, né? Essa é uma bobagem, né? Para falar um nome mais chão, né? É uma bobagem porque se a pessoa fosse o indivíduo, né, se ela usa dependência química e fica psicótica, ou vai ser presa, ou vai ser perseguida pelo traficante, ou vai acontecer toda a infinidade de coisas que pode acontecer na vida do dependente químico, quem vai socorrê-lo será a família, né? Seu pai, a mãe, e muito poucas pessoas, né? Se a gente for ver na experiência, né, o dependente químico que vai ficando progressivamente mais doente, né, que é a parte que eu sou psiquiatra, né, e a minha especialidade é a psiquiatria da dependência química, né, e por ter ficado mais velho, mais experiente, acabo recebendo casos mais graves, né. Devia ser o contrário, né, a gente vai ficando mais velho, deveria receber casos mais leves, né. Mas, infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos anos, comigo, pelo menos, né? Então, a gravidade, né, ela cada vez mais um desafio, né? Então, é por isso que a minha própria equipe, nós lançamos mãos de vários fatores para poder orientar a família, desde ter um grupo de WhatsApp para as famílias poderem conversar sobre o filho enquanto em tratamento, né, ou ter uma profissional que fique conversando com a família e tentando orientar minimamente, né, as habilidades paternas. Muitas dessas famílias perderam, como a doutora Jaira estava falando, perderam as mínimas capacidades de paternas educacionais no dia a dia, né? Então, não tenho dúvida que uma parte substancial da reabilitação, né, dessas famílias, elas vão ter que voltar a ter valores mínimos, né? Isso eu tenho certeza que o Miguel Tortorelli vai comentar, né? Mas eu não tenho dúvida que parte significativamente de a gente poder ajudar essas famílias é que elas possam voltar a ter minimamente os valores e as habilidades mínimas de que sejam necessários para você conviver numa família com 2 adultos, tipicamente, e alguns adolescentes. Alguém tem que estabelecer ordem, valores, consequências, porque senão aí vira um nível de disfuncionalidade muito grande, né? Então a gente tem que passar rapidamente a consequência do abuso das drogas na adolescência, né? Então tem alteração comportamental, tem baixo rendimento acadêmico, acho que esse é um aspecto cada vez mais importante da gente ver. O adolescente usuário de drogas vai carregar consigo o baixo rendimento acadêmico, risco de gravidez não planejada, DST, vítima de violência, né, dependência química e prejuízo dos sistemas cerebrais inibitórios.
que também não é um detalhe aquilo que está falando. À medida que o adolescente começa a usar drogas, os breques cerebrais, os controles cerebrais vão sendo desaparecidos, né? Então, você vai acabar ficando progressivamente com um adolescente impulsivo e exposto a uma série de comportamentos, né? Lógico que você tem também o adolescente normal, né? Quer dizer, a busca de si mesmo, que se separa progressivamente dos pais, tem evolução da sexualidade, tem as crises religiosas, né? E tem flutuações do humor, né? O que nós vamos falar um pouco assim do nosso levantamento sobre o uso de substâncias dos adolescentes brasileiros, né? Só para a gente ter uma ideia geral, né? Que o álcool é a substância psicoativa mais utilizada pelo adolescente, né? E a maconha é a de maior consumo, né? Progressivamente a cocaína vem aumentando os índices, né? Maior do que nos países da Europa e um pouco menor que nos Estados Unidos, né? Principalmente situações de rua, solvente e maconha, né? Tipicamente, né, ao início dos 14 anos, meninos e meninas bebem em frequência semelhante, 35% dos adolescentes consomem pelo menos uma vez por ano, 13% com padrão intenso de beber, o que a gente chama de binge, né? 10% uma vez potencialmente arriscado, né? Então, especialmente o binge, que é importante a gente saber em adolescentes, é que vai expô-los a maior parte de risco, né? Prevalência de álcool da maconha no Brasil, e esse é um debate cada vez maior, né? Ontem a Anvisa liberou aí de uma forma absolutamente tortuosa, né, a comercialização de maconha no Brasil, né? Nós já estamos aí com 3 milhões de adultos usando maconha, né? E eu acho que isso tende a crescer, e eu acho que esse evento aqui do Free Mind é um local para a gente tentar se inteirar o que a gente possa fazer com essa irresponsabilidade que a Anvisa fez. Porque a idade de consumo da maconha é ao redor de 15, 16 anos, né? 62% começa nessa faixa etária, né? Então, assim, mesmo no cocaína, há uma experimentação aí de 6 milhões de brasileiros, né? Quer dizer, 3% entre os adolescentes, né? E que metade dos usuários de cocaína experimentam antes dos 18 anos, né? Eu acho que ter essa visão geral ela nos ilumina, né, para entender quais são os fatores de risco, né, e fatores de proteção. Essa é uma literatura internacional, cada vez mais substância, com mais substância, porque a maioria dos novos programas de prevenção, eles vão se basear nos fatores de risco e proteção. A base disso é que qualquer programa de prevenção vai tentar diminuir os fatores de risco, né? E por isso que você não vai poder montar um programa de prevenção para o Brasil inteiro. Porque os fatores de risco na favela de Paraisópolis é diferente dos fatores de risco no bairro de Higienópolis, em São Paulo. E toda cidade tem áreas e fatores de risco diferentes, né? Então, os programas de prevenção vão ter que ser confeccionados para cada escola, porque cada escola vai ter um perfil de risco e de proteção que cada região possa se desenvolver, né? Então, por isso que até essa tendência, né, da gente determinar um pouco mais de detalhes quais são os fatores de risco e proteção, né? Dentre os fatores de risco, né, lógico que o histórico familiar de drogas ou doença mental tem que você saber e explorar se aquela criança, né, na primeira infância principalmente, foi exposta a
ao uso de drogas ou alguém com doença mental. É completamente diferente você ter uma maternagem, né, uma mãe com um quadro bipolar e que vai cuidar de uma criança. Ou uma mãe que tem problemas com álcool, né, uma mãe que beba muito, e como ela vai cuidar dessa criança dentro do histórico familiar, ela é importante saber. Ou, muitas vezes, não tem a carência do vínculo familiar, né? Não tem monitoramento familiar, né? Às vezes a criança está lá, mas não é monitorada. A criança tem que ser monitorada, né? Tem a predisposição genética, bioquímica. Você tem, muitas vezes, a rejeição de colegas que acontece na primeira infância. Então, é uma coisa, a criança conviver num isolamento dentro de uma vida familiar. Saber se a criança tem os comportamentos agressivos e antissocial, baixo rendimento acadêmico, baixo vínculo escolar, qual é a sua atitude em relação às drogas, né? Alienação, rebeldia, se tem amigos, pares que são usuários, e se começa o uso precoce. Eu acho que essa é uma lista de fatores de risco, que, do meu modo de ver, não veio só da minha cabeça, não são fatores de risco, são fatores de risco que vêm da literatura científica, com grande consistência de que esses fatores vão ser fatores de risco substanciais, né, para a pessoa começar a usar drogas. O que vai prevalecer, né, é quanto mais fatores de risco a pessoa tiver e menos fatores de proteção ela tiver, é isso que vai determinar se a pessoa vai ou não vai usar drogas, né? Então, por isso que eu estava falando, nos programas de prevenção, deveria-se tentar diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção, né? Lógico que tem que ser outros fatores ambientais, como privação econômica, disponibilidade de drogas, né, e normas comunitárias favoráveis ao consumo, né? As medidas de prevenção, né, os fatores de risco e proteção, eles vão estar relacionados com as medidas de prevenção, né? A gente tem que entender que os programas de prevenção você pode ser universal, né, para todas as crianças, ou você selecionar grupos de crianças que precisam, né? Se ela tem uma família de risco, ela não vai se beneficiar só do programa de prevenção universal, vai precisar ter um programa mais seletivo e até mesmo o indicado, né? Então, você vai ter que criar serviços de prevenção que possam ajudar essas crianças, né? Se vai ter só um programa de prevenção para o país inteiro, isso é irreal, porque a diversidade de necessidades das crianças são muito grandes, no dia a dia, né? Então, eu acho importante que, sempre que a gente for, na prática clínica, né, nos alunos que participam do nosso curso de MBA em Dependência Química lá em São Paulo, as pessoas têm que aprender, na identificação de um caso clínico, quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção, para você poder entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos daquela pessoa, né? Eu não tenho dúvida que o tratamento ou a própria reabilitação, e acho que essa diferença entre tratamento e reabilitação nós vamos estar discutindo no painel seguinte, né? E eu espero fazer parte e tentar falar um pouco mais sobre essas diferenças, né? É importante, quer seja no tratamento propriamente dito, em todo o programa de reabilitação, né? Vai ser o paciente, ele vai se basear naquelas partes mais fortes, né? A pessoa sai da dependência química baseada nos seus pontos fortes. Eu acho que esse é o conceito que também eu acho importante de ter claro, né?
A última coisa que eu gostaria de falar e deixar disponível para vocês, eu acabei já de dar aqui para algumas pessoas, tem um filme que é sobre as pessoas anônimas, as pessoas em reabilitação. É um filme americano, não sei se vocês já viram, mas é um filme que visa divulgar, no caso dos Estados Unidos, o número de pessoas que estão em reabilitação, que estão em recuperação. Chama Faces e Vozes da Recuperação, aqui está em inglês, chama Anonymous People, né? Mas, o fato, faz parte de um conceito de... que eu acho que é um filminho de 25 minutos, tem o letreiro em português, eu mesmo comprei esse direito. E agora, a forma que eu achei de divulgar esse filminho é na forma desse cartão, tem um KPR, né, que tem essa imagem, só pegar o celular, fixar aqui nessa imagem, e tem um filme que eu acho que é um filme inspirador, né? Então, eu vou distribuir aí no intervalo, e, obviamente, quanto mais divulgado, não tem preço nenhum. A preços módicos. Eu acho que... o filme fala que tem mais de 5 milhões de pessoas em recuperação nos Estados Unidos. Essa é a beleza do filme, né? O filme é para celebrar a recuperação, né? Então, é um movimento que eu acho bonito, o filme é bonito e inspirador, né? E, principalmente no ambiente como esse, da gente poder celebrar, né, as pessoas que ficam, que se recuperam. As histórias de superação são muito fortes, né? E eu acho que esses filminhos, eu acho que serve para que possa inspirar muita gente, e acho que vale a pena divulgar amplamente, né? E está bem feito o filme, né? Então, essa é a ideia, acho que de poder ir para frente. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Mais idoso que eu fico, cabelos brancos, eu vejo da importância da família. Não existe algo mais importante do que a família. Eu me lembro sempre mais da minha infância, sou muito grato pelos pais que eu tive. A pobreza extrema depois da Segunda Guerra Mundial. Tínhamos nada, mas tínhamos amor. Eu lembro uma vez, naquele tempo, chegava na Alemanha as sorveterias italianas e as crianças brincando na rua, alguém teve a ideia, vamos chupar sorvete. Todos corriam para casa, conseguiam dinheirinho, nós também fomos para casa e a mãe disse, não posso dar, não temos. Nós dizíamos, mãe, todo mundo vai. Ela disse, não temos. E não é quem faz, que todo mundo faz grandes coisas. Devemos aceitar a situação como está. O pai voltou ferido da guerra, nós não temos. E nós fomos juntos, todos chupando sorvete, nós não. Foi doloroso, mas aprendi que não se pode ter tudo que quer. Precisa existir na família uma clareza, um não, e não simplesmente emprestar ou fazer dívidas. Uma outra situação, nós queríamos participar, meu irmão e eu, tenho um irmão gêmeo, queríamos participar do campamento dos coteiros. E a mãe disse, desta vez não dá, vocês são gripados e à noite fora não dá. Então, nós dois pensamos, vamos atrás do pai. E fomos. Ele nos atendeu, perguntou, qual é o problema? Ah, pai, vai ter. Aí começamos a enrolar, vai ter um campamento,
e gostaríamos de ir, é possível? Ele perguntou, vocês já falaram com a mamãe? Sim. O que ela disse? Ela disse não. Ele puxou a orelha de um, de outro, e disse, nunca mais tentam dividir papai e mamãe. Aqui eu entendi, os dois são uma só coisa. Como foi importante. Até hoje eu valorizo esta unidade dos meus pais. Não precisa ser perfeito os pais, mas precisa se amar, estar unido. Uma outra cena que foi fundamental para mim era exatamente no tempo de Advento. Nós encontrávamos domingo à noite em casa, os filhos, papai e mamãe, cantávamos canções de Advento e falávamos das coisas da vinda de Jesus. E foi um clima tão bacana. Num certo momento eu abracei minha mãe e disse, mãe, como seria bom se não tivesse a morte. Podíamos sempre ficar juntos. Ela olhou para mim e disse, você é um grande egoísta. Você pensa só em você. Sem a morte, eu nunca mais podia encontrar meus pais e tantos outros que já partiam. Era pequeno, mas naquele momento eu entendi aquele desejo da unidade não é possível realizar pensando só de nascer até morrer. Precisa abrir os olhos para além da vida. E a morte faz parte da vida. E aqui eu confesso muitas atitudes que nós estamos assistindo neste momento no país, a corrupção e não sei o que mais, eu não entendo. Parece falta esta visão que aqui tudo passa. E tem uma vida depois da morte. E precisamos nos preparar, porque este fato da morte muda tudo. Aquele que talvez hoje é importante de ter muita coisa, depois da morte vai ser diferente. Quando vem as perguntas, eu tinha fome, você me deu, não deu? Você viveu ao lado da favela e pensou só no teu luxo? Tinha dinheiro que nunca precisa, nunca, e esquece o outro. Então, este olhar para o outro, olhar para além da morte, foi fundamental na educação que recebi dos meus pais. Depois cheguei aqui no Brasil, como padre novo, foi transferido para Guaratinguetá, sem experiência trabalhar com drogados, sem estudo, como os ilustres aqui, todos têm tantos títulos, nunca tive. Mas tinha um desejo de amar o próximo. Eu lembro os primeiros que chegaram, pediam ajuda, acolhi na minha casa, escutei, noites lá fora e vi atrás de cada drogado está um grande grito do amor. Como não tinha muito estudo de psicologia, medicina, eu pensei, que posso dar para eles? Se eles não receberam amor, 70% dos nossos os pais são separados, ausência do pai, ausência da mãe, muitos são rejeitados, adotivos, 50% mais foram abusados sexualmente na sua infância, dentro do clima da família. Família, no visto também tio, primos, pai, mãe, incrível que machuca. É um grito de amor. Eu pensei, mas que pode curar esses jovens? Somente o amor. E onde encontramos este amor verdadeiro, puro, que não é um sentimento. Tem pais que fazem tudo que o filho quer e pensa estar amando. Qual é o critério
para poder dizer, este é o amor verdadeiro. Eu encontrei, quando estava numa crise ainda na Alemanha, na vivência da palavra do Evangelho. Eu entendi ao longo dos anos, é uma pedagogia divina, onde Jesus é o professor e o mestre, que ensina a amar. Amar todos. É um critério importante para saber se estou amando ou só estou com simpatia e antipatia. Amar todos. Amar sempre, não só nos dias quando tenho vontade e o resto não. Amar sempre, amar pelo primeiro. E o mais difícil, amar os inimigos. Eu me lembro um dia um jovem me contou 2 horas sua história. Nunca ouvi coisa tão triste. Já como bebê foi usado para pornografia, cortar os cigarros, e quando gritava, filmava. Era uma coisa horrorosa. Também ele depois repetia muita coisa. Depois ele me disse, está entendendo que eu tenho ódio e raiva dos meus pais? Eu disse, sim, eu estou entendendo. Mas eu não tenho direito de mudar uma vírgula do Evangelho. Jesus diz, ai daquele que muda. E que diz o Evangelho? E nós lemos muitos trechos onde fala do amor. Perdoar 7 vezes, 70 vezes. Dá à direita quem bate à esquerda. Dá o manto quem rouba a túnica, não é brincadeira. Amar os inimigos, fazer bem quem nos faz mal. Ele escutou atentamente e me disse, não vou conseguir. Eu disse, eu entendo. Mas não sou eu. Também Deus entendeu tua situação. Por isto, ele se fez, para nós católicos acreditamos, ele se fez Eucaristia, alimento. Ele quer entrar na história de cada um. Ele te fez capaz de amar. Você não nasceu para ser vítima eternamente. Deus te fez capaz de amar. Experimenta. Eu te ajudo. E no fim ele disse, vou tentar. Foi bonito de ver a luta, as caídas, recomeçar. Mas este esforço de querer amar, inesquecível para mim o dia quando ele conseguiu abraçar seus pais. Perdoar. Foram lágrimas de todos os lados. Mas aqui começou a recuperação. Hoje, eu defendo, precisamos ajuda da psicologia, da medicina, temos a clínica ADI, não tenho dúvida. Mas, em primeiro lugar, precisamos aprender a amar. Amar de verdade. Porque o amor cura. O amor nos leva de volta à nossa origem. Nós todos fomos feitos para amar. Em um certo momento rompemos com amor. Fizemos uma escolha diferente. E aqui começou um caminho que nos leva àquela solidão. Quantas ofertas hoje o mundo tem para nossos jovens? Pouco se fala de amar. Pouco se fala de uma espiritualidade. Estou cansado de ouvir no governo este Estado é laico. Lógico é laico, mas é religioso. E todos nascem para amar, independente da religião. Eu não estou preocupado que alguém se torne católica. Na nossa fazenda tem de todas as religiões. Muçulmanos, judeus, ortodoxos, mais de 120 russos se recuperaram conosco. Não importa a religião, mas todos precisam aprender a amar. Amar de verdade. Por isso eu sempre defendo,
para recuperar nossa juventude, precisa uma nova cultura, uma cultura do dar, uma cultura de escutar, de pensar no outro e fazer o outro feliz, porque assim eu vou ser feliz. Agora, naturalmente, não basta só viver e recuperar os jovens. Precisa envolver as famílias. E as famílias, às vezes, têm também grandes feridas. Os pais também foram machucados e muitas vezes não receberam amor. E assim se repete a história. Todos os meses temos encontro com os pais. E quando o filho termina a recuperação, continua, nós chamamos grupos de esperança viva. Continua a se encontrar agora os recuperantes com os familiares, para juntos ajudar outros. Em São Paulo, estou indo na Cracolândia, estou indo nas prisões, pensa nos outros. Quem pensa no outro fica firme, não cai. Quem cai de novo, aquele que entra no egoísmo e quer ganhar o mundo aqui já na Terra. Importantíssimo esse trabalho com os pais. Eu estou muito contente que na minha terra tem algumas leis nos últimos anos que eu gostei muito. Tenho uma sobrinha que é médica. Ela ficou grávida e como ela faz operações, etc., então já na gravidez não precisa trabalhar, tem tempo livre para se preparar. Depois tem 2 anos que ela pode ser mãe. Dar leite à criança, cuidar da criança. 2 anos. E recebe o salário. Depois ela voltou, ficou grávida de novo. Voltou, ficou grávida de novo. E agora está grávida de 4 filhos. E alguém pode dizer, mas isso custa muito para o Estado. Não. É mais barato do que ter depois crianças doentes, crianças que nunca conseguem se encontrar, não são felizes, não conseguem enfrentar uma dificuldade. Qualquer problema já procura álcool, droga ou se mata. Por quê? Porque falta esta confiança básica numa pessoa que é a mãe. Deus deu a cada uma mãe e a mãe nos sustenta. E se a criança recebe da mãe já leite materno bem cedo, quanto bem faz isto para a saúde? Se recebe este afeto, essa segurança e depois a presença do pai, a criança faz a diferença depois na sociedade. E muito mais econômico do que a mãe tem que trabalhar. Eu sei que aqui tem situações econômicas, eu não vou entrar em detalhes disto. Mas fico triste quando escuta, você é só dona de casa, como se fosse algo negativo. É maior presente para uma pessoa ter uma mãe que tem coragem de renunciar a tanta coisa para estar junto com o filho. Quanto vale isto? Vale ouro. Então eu tenho certeza, se nós queremos recuperar, precisamos voltar para a nossa origem. Nascemos para amar. E amando nós nos realizamos. Não podemos acreditar nas mentiras que não sei que coisa vai nos fazer feliz. Não existe. Uma experiência concreta. Nós temos, cada quarta-feira, cedo, 5 para 7, na Rede Vida, uma missa transmitida por todo o Brasil. E nesta missa, sempre depois da comunhão, gente conta algumas experiências dos jovens.
pequenininho, como eles viveram o Evangelho. Coisa simples, mas verdadeiro, concreto. E assim um dia uma senhora me visita lá do Espírito Santo. Tive sorte que eu estava em casa. E ela disse, Frei, toda a minha vida eu procurei a felicidade. Viajei no mundo inteiro. Em cada país comprei uma joia de ouro e diamante. Eu queria ser feliz, mas não consegui. Agora eu sou católica, assisti à missa de vocês, vejo esses meninos, meninas, contando a experiência tão simples, mas são felizes. No sorriso deles, eu penso, como é possível? Tem nada, são pobres e são felizes. Eu tenho tudo, não sou feliz. Então um dia ela resolveu, eu vou tentar viver a palavra. E ela escolheu uma frase do Evangelho que diz, tudo que você faça ao próximo, faça a mim. Faça o próprio Jesus. Ela começou a meditar e disse, mas se isso é verdade, eu não posso mais tratar minha empregada como estou fazendo. Deixar ela comer lá em qualquer lugar. Então começou a chamar ela para a mesa. Ela ficou bastante estranho. Também quando disse, precisava dar uma ordem, fazer isto, tá? Ela perguntava, podia fazer, aprendeu de agradecer pelo trabalho. E ela diz, devagarzinho, entrou uma paz no meu coração. Comecei também a tratar meus amigos, parentes, todos diferentes. Hoje ela diz, eu sou feliz. Depois abriu sua bolsa e me deu um saco de joias e disse, pode vender e dar para os pobres. Eu não preciso mais. Eu vi que ela tinha encontrado um tesouro por qual vale a pena vender todo o resto. Encontrou aquela pérola que diz o Evangelho, pode vender tudo, porque encontrou a felicidade. A felicidade está no outro e não no egoísmo. E aqui, se olharmos para a nossa cultura aqui no Brasil, precisamos muita espiritualidade. Precisamos aprender a viver o Evangelho. Por isso também nós fazemos cada ano, chamamos um diário. Um diário onde tem cada dia uma frase do Evangelho. Um pequeno comentário. E depois tem espaço para a noite, você escreve como viveu. É bom escrever. Nós temos uma facilidade de nos enganar. Dizemos, eu sou cristão, eu faço, eu vivo, mas se é concreto, não tem nada. Então precisa aprender à noite a escrever. E se um dia não viveu, escreve, hoje esqueci, não me lembrei. Isso ajuda para nós fazermos que ontem Augusto Cury disse, olhar para dentro, não para fora. Na nossa terapia, nós temos 3 pontos. Uma, a vida em comunidade. Sentimos a necessidade que os jovens conversam, vivem junto, seja a família que muitas vezes não tiveram. Por isso, não temos celular, não temos muita televisão, alguns programas, mas muito tempo para eles conversam entre si. Depois temos o trabalho. Mas trabalho não como terapia, como produção, para se manter. Se eles não conseguem se manter enquanto estão conosco, como podem viver na sociedade, casar e ter ainda filhos? Precisa aprender uma certa disciplina. Precisa aprender a obedecer e ter ordem e fazer a coisa com amor, mas também com muito empenho. Importantíssimo trabalho.
E quanto trabalho tivemos com as leis trabalhistas e não sei o quê. Impressionante. Mas tá bom, superamos, hoje é respeitado. Envolvemos os pais. Eles pagam nada, porque também não pode cobrar. Mas pedimos, quase exigimos, que todos os pais levem uma cesta de produtos que os filhos estão produzindo. Para quê? Para participar. Eles precisam também amar e não julgar o filho lá na instituição, tchau e benção. E o filho diz, meu pai não paga mais. Eu me sustento, mas meu pai me ama, está junto, ele vende nossos produtos. E o pai vendendo fala também do filho que está na fazenda. Fala deste problema que ele é drogado. Isso também ajuda os pais, não esconder. Então é importantíssimo. Quanta dificuldade temos por causa desta cesta. Se diz não pode, pagamento. Tem nada a ver com pagamento. Pedagogia de envolver os pais, sair de si e amar concretamente. Devemos parar com este paternalismo, assistencialismo, que estraga o outro. O outro se realiza, se ama. E o terceiro ponto é a espiritualidade. Também aqui, eu sempre digo aos políticos, deixa-nos ser como nós somos. Veja os resultados que temos e não tentam de mudar. Que hoje eu passo pelos lugares, fazendas, nossa equipe, para às vezes lutar e brigar com autoridades que querem que você mude a cada hora. E acham ter razão. Fazem às vezes nada. Não têm uma experiência concreta, mas dão palpite em tudo. Impressionante. E aqui podia citar horas e horas de histórias, sejam de juízes, promotoras, seja de tantos e tantos que querem dizer que devemos fazer. Impressionante. Mas dentro do meu coração tem uma coisa. Eu acredito que o amor vence tudo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer pelo convite, parabenizá-los por estarem aqui, com certeza em busca de informação, e hoje vocês terão informação de qualidade, que as pessoas que aqui estão e virão realmente trarão bastante orientação e informação. E o Amor Exigente tem como missão justamente isso, informar, orientar e acolher. Agradecer a doutora Jaira pela citação, e essa é a nossa missão, como o Alanon, o Naranon e outras tantas entidades que levam as famílias. A família realmente, como o Frei Hans colocou, como o professor Ronaldo e a doutora Jaira falaram, é realmente o que leva, o que sustenta e o que faz acontecer. Não existe prevenção, não existe tratamento e nem recuperação sem a família. Família é importante nessa cadeia toda. E o caminho é a prevenção. Temos que trabalhar muito na prevenção. O professor Ronaldo também acabou de falar que prevenção não é uma só e para todos. Realmente nós temos que fazer em cada lugar que nós estamos. Existe uma diferença muito grande, né? Não só aqui, em alguns bairros, mas o Brasil é muito grande, muito extenso, e nós temos a cultura também nesses outros estados. E nós precisamos levar essa informação de prevenção e começar pelas famílias, justamente quebrar isso que nós temos de cultura, né? Porque se diz
hoje, e nós acabamos comprando isso daí, que a maconha não faz nada, que a maconha é remédio, que agora acaba de ser aprovada, sem ainda nenhum reconhecimento científico. É isso, professor? Não temos, não? E está aprovado. Felizmente, o plantio não veio, que é uma coisa que realmente aí seria o grande passo para a liberação da maconha no país. Mas, felizmente, por enquanto, só o remédio é importado, é isso, professor? O ministro Osmar Terra disse que, inclusive, o Brasil vai começar a produzir mais com o cannabis sintético, né, e vai produzir aqui no Brasil, sem a necessidade de plantarmos isso, que seria uma coisa indiscriminada. Nós não conseguimos fiscalizar nem o que nós precisamos, quanto mais plantação de maconha em casa ou em alguns lugares para que fosse preparado ou pesquisado o remédio. E o amor exigente é uma grande metodologia, né, simples, que vem ajudar as famílias a enfrentar realmente esse processo, porque normalmente quem nos procura já vem com o problema instalado, já tem alguém na sua casa usando ou abusando e já com a dependência química. E é um processo de reeducação familiar. A nossa metodologia é muito simples, ela é baseada em 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista, que Frei Hans acabou agora de dissertar. Realmente, nós temos que ter espiritualidade. Não falamos em religiosidade, é espiritualidade. E isso daí tem que existir e é fundamental no tratamento e na recuperação do dependente. É a família, a espiritualidade e o trabalho. É o tripé que sustenta o jovem fora do mundo das drogas e no caminho correto. E outro é a responsabilidade social. E no Amor Exigente nós fazemos isso nos nossos grupos de apoio, acolhendo, informando e orientando, e não existe achismo dentro do Amor Exigente. São as experiências de cada família que são trocadas dentro das partilhas e é que nos ajudam a caminhar e levar isso. E nós tivemos, o doutor Quirino ontem comentou conosco, o Amor Exigente tem trabalhado muito na batalha contra o Supremo Tribunal Federal, que tem um processo em andamento, que nós estamos perdendo de 3-0, 3 votos na liberação, e é de todas as drogas. O artigo 28 libera todas as drogas. Então, você pode portar, transportar, usar, plantar, inclusive. E aonde você vai buscar as outras drogas? Então, eles estão oficializando, se isso acontecer e não vai, né, o tráfico. Porque se você pode portar, usar, você tem que comprar em algum lugar. E não é liberado a venda. Então, nós vamos oficializar o tráfico. E a Amor Exigente tem trabalhado muito nisso. Nós estivemos lá, já na primeira vez em 2015, com o Amicus Curiae, conseguimos naquela oportunidade, que inclusive fosse suspenso o processo, o julgamento. Na segunda oportunidade, nós também fomos lá, tive o grande prazer e honra de estar junto com o professor Ronaldo Laranjeira, conversando com 3 ministros, mas, infelizmente, nós falamos com todos. Nós estivemos com 3, e Gilmar Mendes foi uma decepção, né, professor? Nos atendeu muito bem, ficamos 2 horas, você vendo?
É novidade isso. Nós saímos de lá numa quarta-feira, no final da tarde, começo da noite, achamos que realmente tínhamos conseguido demovê-lo disso. Na quinta-feira, no dia seguinte, às 14 horas, deu o voto, né, liberando e autorizando e liberando todas as drogas, a inconstitucionalidade do artigo 28. Falamos também, e essa foi uma grande decepção, com o ministro Luiz Roberto Barroso, que nos atendeu e disse, eu estava com o doutor Cid, e ele nos disse que ia nos atender, mas o voto dele já estava dado, que era também pela liberação de todas as drogas. Ele acha que tem que liberar todas as drogas, vai melhorar muito, viu, Frei? Vai melhorar bastante o nosso país se liberar. Foi o que ele nos disse. E aí, eu argumentei com ele o que poderia acontecer, e se ele tivesse andando numa rua com o filho dele, visse, hoje nós temos cracolândias em todo o país, e que queria falar para o filho dele, se o filho dele perguntasse, pai, o senhor ajudou esse pessoal a continuar aí ou ficar aí? Ah, você está muito negativista, você não é tudo isso que você acredita que seja, você está levando para um extremo. Eu falei, não é, nós temos experiência de outros países que liberaram e aumentou o consumo, aumentou o envio de pessoas intoxicadas para os equipamentos de saúde. E ele nos disse, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos experimentar por 10 anos, se não der certo a gente vota. Vocês imaginam um ministro de Estado dizer que vai experimentar por 10 anos uma lei dessas, se não der certo, vota. O que nós fazemos com os nossos jovens, nossos adolescentes dessa década? Vão ser jogados no lixo? Nós vamos abrir espaço para que realmente nós levemos os nossos filhos, os meus netos, a isso aí. E foi o que ele nos disse, e com o Luiz Fachin, que disse, eu vou pedir vistas, e foi o que fez, e naquela oportunidade, se não o faz, nós perderíamos ali, porque nós íamos perder de 6-5. Seguramos, depois ele deu o voto favorável também à inconstitucionalidade do artigo 28, e o Teoriza Vasquez, que tinha, infelizmente, faleceu um filho médico, e foi alertado por esse filho das consequências do uso das drogas. E o Amor Exigente tem estado junto nisso, agora na marcha nós estivemos juntos, e em todas as campanhas que o professor tem nos chamado e temos ido. O professor realmente é um grande líder nosso dentro desse movimento, sempre preocupado em fazer com que a gente leve essa mensagem, não deixe com que aconteça a liberação ou coisas piores que possam acontecer. O professor tem estado conosco em todos esses momentos. E o ministro Osmar Terra, que tem nos dado um grande apoio, ele com o doutor Quirino, nunca nós que militamos na dependência química, que trabalhamos com os nossos jovens na prevenção, no tratamento, no acolhimento das famílias, tivemos tanto respaldo como agora nesse governo. E precisamos aproveitar isso daí. Nós precisamos solicitar, pedir, ir buscar o que é direito nosso. Mas esse governo tem nos ouvido. Então, nós precisamos ir atrás e realmente nos unirmos. Estava dizendo ao Frei Hans que nós somos poucos no trabalho e somos desunidos. Doutora Jaira, precisamos nos unir cada vez mais, as entidades anônimas, os grupos de auto e mútua ajuda, todos, porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós lutamos pela mesma coisa. É isso que nós precisamos, não existe o melhor ou o pior. Todos nós somos iguais
e precisamos nos unir. Juntos nós somos mais fortes. E é isso que nós precisamos fazer. Não temos que ter ego, porque o nosso é o maior, é o melhor. Não, todos somos iguais. E nós precisamos chegar antes que coisas ruins aconteçam. E cada vez mais, eu me convenço que a prevenção é o caminho. O governo vai lançar agora também um projeto de prevenção. O Dr. Ronaldo tem projetos de prevenção. Tem também agora o que nós temos também, nós temos desde criança, com o Amor Exigentinho. Hoje nós acolhemos também o Sempre é Tempo com pessoas acima de 60 anos, mas vai sair um programa, não é, professor, que vai atender isso daí com ensino à distância e gratuitamente, em parceria com o governo, com o professor Ronaldo Laranjeira. Nós teremos também informação para os avós. E é importante, porque isso... Hoje nós somos sabedores que os avós é que cuidam dos netos, que são os filhos daqueles que precisam trabalhar. E aqueles que estão na dependência química, e os avós é que cuidam. Porém, não conhecem, eles vêm realmente de outra era e desconhecem aquilo que hoje nós vivemos. O mundo está sempre em mutação, cada vez mais, e hoje nós falamos em dependência química, mas a dependência de mídia, do celular, de toda essa tecnologia hoje é pior ainda, e já é considerado doença, professor. É isso? E nós temos que estar atentos também. Foi passado slide pela doutora Jara. O pessoal está na mesa, os quatro, o pai, a mãe, os dois filhos, cada um no seu celular. Então, não se tem conversa, não existe mais, Frei, aquilo que você estava falando dos seus pais, né? Sentar-se à mesa, almoçar, conversar. Nós não temos mais isso. Vamos tentar voltar a essas coisas. No domingo nos reunirmos, conversarmos, e não adianta, e a gente aprende no Amor Exigente, que não adianta gritar, que não adianta bater, não. Nós temos que conversar, e o grande fator que nós temos que levar é o exemplo. A força do exemplo é que nós vamos conseguir mudar isso daí. Então, não adianta eu beber a minha... Não, mas eu posso. Eu bebo a minha cerveja, mas você não. O meu filho não pode. É o exemplo. Nós somos heróis dos nossos filhos. E se nós assim o fazemos, eles vão nos copiar. Eu vou fazer o que o meu pai faz. Então, nós temos que realmente mudar isso daí. E o Amor Exigente ensina isso daí. Dentro dos nossos grupos. São os 12 princípios básicos, mas nós vamos ter um painel amanhã, à tarde, numa das salas, que vocês poderão assistir, e aí verão como é que funciona, como é que nós levamos essa informação, essa orientação, à espiritualidade pluralista, a responsabilidade social que nós falamos, e a família deve ser realmente fator de proteção. Prevenção é o único caminho, e o que nós sempre dizemos, nada muda se eu não mudar, seja a mudança que deseja ser no mundo. Tudo depende de nós. Nós não conseguimos mudar o nosso ente querido, mas com a nossa mudança, nós vamos conseguir atingi-los. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e pela
gentileza de seguir o horário. Nós vamos seguir essa estratégia para não impactar sobre os outros painéis. Então, eu vou abrir para perguntas. Eu gostaria que nós fizéssemos uma rodada de 4 perguntas da plateia, e aí a gente abre espaço para a resposta dos 4, e vemos o tempo em que isso pode nos tomar. Moacir, tem um microfone, já tem uma pessoa com a mão levantada. Alguém mais gostaria de se inscrever? Segundo. Alguém mais? Mantenha a mão levantada. Terceiro. E uma quarta pessoa? Aqui tem. Aqui. Lá no fundo, o segundo. Você que está de laranja? Excelente. Tá bem, obrigada. O nome, se puderem se apresentar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marlete. Agradecendo essa oportunidade, porque para mim está sendo uma capacitação. Doutora Jaira, na fala, é muito importante e verdadeiramente a gente acredita que a família ela tem todo um papel importante nesse contexto do processo de recuperação, onde também eu acredito que a formação da família é a construção de cada indivíduo. E também eu gostaria de perguntar que nesse momento, principalmente no tratamento, o desligamento emocional, ele é fundamental para que cada indivíduo possa buscar o seu tratamento. A pergunta do Dr. Ronaldo Laranjeiras, se nós podemos, no futuro bem próximo, considerar a codependência como uma doença, apesar que hoje ela é um transtorno e causa muitas doenças, se nós poderíamos estar acreditando que verdadeiramente a codependência ela pode sim ser considerada uma doença grave e que requer muitos cuidados. Aprendi, através do amor exigente, a confirmar ainda mais que essa organização do amor, ele precisa ser exigente. E como o Padre Hans falou, sem o amor e sem falar a única linguagem, dificilmente conseguiremos encontrar e formar grandes líderes dentro das nossas famílias. Então, agradeço muito por ouvir cada um de vocês, que venha contribuir, confirmar e reafirmar tudo aquilo que a gente já trabalha dentro de uma comunidade terapêutica e dentro de um grupo de apoio ao amor exigente. Obrigada. Obrigada. A segunda pergunta, por favor. Nós fazemos as 4 perguntas e a gente abre para comentário dos 4. Combinado? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Ludson. Vocês falaram sobre a liberação de todas as drogas, né? Parece que por parte do Gilmar Mendes, ministro. E eu não estou aqui para dar opinião, mas parece que a liberação das drogas ela fomentaria situações como a guerra, né, gerada pela situação das drogas. E me dá a entender que isso seria usado, parece que seria usado como uma ferramenta para o enfraquecimento ou até mesmo extinção de traficantes e usuários. Porque se você liberar todas as drogas, né, você fomenta a guerra às drogas. Isso é uma opinião. Gostaria que vocês comentassem a respeito. E uma pergunta, vocês comentaram, o Dr. Miguel comentou que não há base científica para o uso dos medicamentos. Parece que são a importação que foi liberada, né? E não o plantio. E a importação, no caso, seria medicamentos como CBD, né? A base do CBD, os medicamentos à base de cannabis. E eu queria saber se não existe, porque parece que eu já tinha tido essa informação contrária, que existe base, que existe algum estudo científico, né, no funcionamento, sendo efetivo o uso desses medicamentos para alguns casos. Obrigado, é isso. Obrigada. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Brastemp, é assim que eu sou conhecido. Sou acadêmico de serviço social e tenho um projeto chamado Espaço Ressignificar na cidade de Cabo Frio. E a minha pergunta é no sentido do tratamento, propriamente dito, de um dependente junto à sua família, na questão
de profissionais multidisciplinar e, assim, dentro de um sistema interdisciplinar. E a outra pergunta seria mais diretamente para o doutor Ronaldo Laranjeiras, com a questão do uso, abuso e na dependência química da substância da maconha, né? Se há uma possibilidade de uma reversão da memória, né? Vamos dizer assim, da pessoa que está usando, que está dependente, vai perdendo alguns neurônios, e se isso pode ser reconstituído dentro do quadro do doente. Obrigado. Confirmando, a última pergunta era do senhor, do fundo? Obrigada. Bom dia a todos. A pergunta é bem simples para o doutor Laranjeiras. Nessa nova estrutura de família que está surgindo hoje em dia, transexuais e tal, qual é o embate, a influência sobre os filhos? Qual que seria, assim, principalmente com referência ao uso da dependência das drogas, porque a gente tem um caso aí bem assim popular, né? Que é aquele artista principal do filme Minha Mãe é uma Peça, tal, e ele se casou nos Estados Unidos com outro homem e tal, e adotaram crianças. Qual é o impacto na sociedade para a criança e para esses novos conceitos de família? Obrigado. Obrigada. Alô? Bom, eu vou olhar para você, porque se fala sobre desligamento emocional, né? Eu vejo fundamental, né? Porque eu tenho até uma metáfora que eu uso em algumas apresentações, que é a metáfora do elefante cor-de-rosa, né? Onde eu apresento a imagem do elefante cor-de-rosa, que seria, então, a figura do dependente químico na família, né? Então, imagina se nós tivéssemos um elefante cor-de-rosa aqui dentro desse auditório, para onde nós estaríamos olhando? Com certeza, para o elefante cor-de-rosa. Então, tudo que está ao entorno daquela família, a culpabilidade é do dependente químico. Ele entra num processo de recuperação, ele vai fazer essa busca, e nós sabemos quanto que é desafiador, e nós tiramos o elefante cor-de-rosa de dentro da sala e descobrimos que há um buraco no sofá, né? Que há uma mancha na parede, que a cortina estava rasgada e que havia muito mais coisas para serem reveladas. E realmente, Vionete, a família, infelizmente, algumas famílias realmente sabotam o tratamento, porque eles precisam, há uma razão da doença estar naquela família e ser fomentada. Então, daí nós chamamos a família para o tratamento, mas ela tem que entender, porque ela pensa que ela está fazendo o tratamento pelo dependente químico, né? E é aí que é o nosso desafio, de trazer essa família e mostrar o quanto que essa família está adoecida. Na terapia familiar, isso é muito desafiador, eu posso te garantir ao longo desses anos, mas é possível. Agora, quando eles adentram esse familiar a uma sala de Al-Anon, ao amor exigente, eles vão ter um outro entendimento muito mais ampliado. Aí começa realmente a questão desse desligamento emocional, que é fundamental, né? Eu não causo, eu não curo, né? Mas eu busco realmente cuidar, né? Cuidar do meu processo terapêutico. E eu gosto muito de um lema, né, que eu ouço muito também dentro do Al-Anon, que eles falam que comece por mim, né? Então, a família, e é lindo ver o processo da família crescendo nesse desligamento. Ela vai por ela. Ele já recaiu, já não está mais, mas ela continua. Ela continua nessa busca desse crescimento, desse fortalecimento, né? E é maravilhoso. Eu vejo muitas possibilidades e a necessidade que isso realmente aconteça. Agora, eu volto a dizer, em grupos de famílias, né, que nós trabalhamos também, mas quando eu vejo dentro de um espaço, e eu amo assim, fazer essa escuta nas salas, né? Eu digo que tudo que eu aprendi hoje é muito tempo e horas em sala, conhecendo salas de NA, salas de AA, salas de Al-Anon, de amor exigente. E eu vejo a diferença quando eles adentram
para essas irmandades. Faz toda a diferença. Obrigada. A segunda pergunta foi em relação a se as famílias, né, com codependência, se isso se caracterizaria já uma doença, né? Assim, do meu modo de ver, ele é uma reação disfuncional. As famílias ficam disfuncionais. Na psiquiatria, a gente tem alguns eixos de diagnóstico, né? Tem o eixo da doença principal e um eixo que é do funcionamento familiar, né? Então, tipicamente, a família do dependente químico fica muito disfuncional. A questão é se a família já era disfuncional antes ou ficou disfuncional em função da doença da dependência química. Essa é uma dúvida eterna, né? E talvez a gente não vá conseguir resolver isso. Do meu ponto de vista, né, o ponto principal é que a família vai precisar de ajuda para caminhar na direção da funcionalidade. Porque se ela não ficar mais funcional, né, ela não vai ajudar ninguém, né, e vai, muitas vezes, se afundar no tamanho do problema, no tamanho da própria disfunção, né. Então, no meu modo de ver, mais importante do que dar um rótulo de doença, né, e a doença existe, né, não estou, de modo nenhum, fugindo de que a gente pode dar um nome mais pomposo, né, de disfunção, mas isso é doença no sentido incapacitante, né. A família codependente, ela está doente, né, ela está disfuncional, ela está incapacitada, às vezes, de lidar e de tratar do próprio filho ou filha ou parente, usando aqueles mecanismos repetitivos que impedem elas de buscar novas soluções, né? Então, a doença existe, né? Agora a gente tem que tentar, talvez, mais do que só reconhecer a doença, entender os mecanismos e tentar os mecanismos de solucionar esse padrão de resposta tão empobrecedor como é a codependência, né? Eu acho que esse é o grande desafio para nós e por muitos anos, né? A segunda pergunta foi feita em relação à maconha. E, olha, eu seria muito categórico, não porque só eu acho isso. O FDA, né, o Food and Drug Administration nos Estados Unidos fala isso. Todos os congressos científicos, o último congresso científico de câncer nos Estados Unidos, o maior congresso científico de câncer nos Estados Unidos fala isso. Todas as associações médicas internacionais falam isso, que não existe evidência de que o THC, que é o princípio ativo da maconha, e o canabidiol, que é um dos componentes da maconha, tenha um efeito terapêutico. O que existe é muito interesse das empresas que vendem e vão vender THC e canabidiol. Do ponto de vista médico, não foi à toa que a decisão da Anvisa, anteontem, foi uma decisão completamente confusa, né? Ela não considera o THC e nem o canabidiol como medicamentos, ela considerou como produtos. Isso é uma aberração, que são produtos derivados da maconha, mas que esses produtos precisam de receituários médicos para serem prescritos. Tem algum médico que está capacitado? Nenhum médico está capacitado, porque não tem evidência, tirando as síndromes convulsivas raras, Lennox-Gastaut, que são situações extremas, onde o uso compassivo da maconha tem indicação, por questão de nada funciona, então, em algumas situações, o uso compassivo da maconha possa, ou dos derivados da maconha, possa ser, em último caso. Não existe, isso que divulga na mídia, eu acho que é um crime,
de que os derivados da maconha servem para depressão, autismo, ansiedade. Tudo isso não tem evidência científica nenhuma, né? Se você for ver, quem divulga isso são pessoas que têm interesses econômicos em achar... Eu tive a oportunidade de participar, no começo do ano, representando o Conselho Federal de Medicina, numa reunião das pessoas responsáveis por querer criar da maconha e do o canabidiol como fitoterápico. E essa é a grande jogada de querer criar um mercado de fitoterápicos, onde você vai prescrever maconha e seus derivados como se fosse maracujina, né? É isso que está em jogo, esses grandes interesses econômicos. Foi isso que aconteceu em alguma parte dos Estados Unidos e no Canadá. E o que aconteceu é que, como as prescrições nesses países elas atingiram um platô, então tem excesso de medicamento lá e que querem exportar aqui para os nossos filhos e para os nossos familiares. Essa que é a questão. Então, alguém que acredite no efeito terapêutico da maconha é que não leu as pesquisas. Eu tive no último congresso de psiquiatria, eu fiz essa revisão sistemática. Você pegar no último ano, né, 2019, vou citar o artigo da revista Nature, de 25 de agosto de 2019, o artigo da revista JAMA de Psiquiatria, de março de 2019. Né? Esses dois artigos, as principais revistas científicas internacionais, que vai falar exatamente isso que eu estou falando. E no Lancet, das últimas 2, 3 semanas, um artigo sobre o não efeito terapêutico da maconha. Então, do ponto de vista médico, é muito fácil dar essa resposta, porque não tem evidência científica. A própria resolução da Anvisa fala isso. Não tem evidência da segurança do canabidiol e do THC, não tem evidência na eficácia desses dois produtos. Está no voto da Anvisa de anteontem. Quem se dá o trabalho, a gente que fica velho, lê o relatório, né? Para entender a maluquice que esses caras fizeram. Porque eu mesmo fugi dos jornalistas no dia da resolução, porque eu não sabia o que eles tinham feito. Eu tive que sentar e ler para entender que bobagem que a Anvisa fez. Mas dentro das bobagens, como é que eles aprovam? Não é um medicamento. Eles aprovaram um produto derivado da maconha. E é um produto que precisa de receituário tipo B e tipo A. É a coisa mais maluca que tem. Mas em nenhum momento fala que é um remédio que tem eficácia ou que tem segurança. Porque se você olha na bula do Epidiolex, que é o canabidiol, e hoje a gente fica sem sono, velho, você vai ler essas coisas, né? Eu li ontem à noite na bula do Epidiolex, que é o canabidiol. O primeiro efeito colateral é dano hepático. Como é que você vai dar um remédio que produz dano hepático para criança, para adolescente, para criança com autismo? É um crime. Fundamentalmente, para mim, é um crime que se a gente fica discutindo isso, e o que eu espero, né, que bom que nós temos o Osmar Terra, o Quirino, que são parceiros que não vão tolerar esse tipo de coisa. O problema é que a Anvisa é uma entidade independente do governo. Por isso que amarrou as mãos do Osmar Terra e do mesmo Quirino. Eu espero que o presidente vá boicotar essa medida que foi feita, acabar isso aí. Então, eu tenho que ser brutalmente sincero na minha resposta, não seria diferente, né, com todo respeito, mas essa é a minha resposta. A sua pergunta, se os danos da maconha são reversíveis, né? É importante saber que eu fiz essa revisão aí nesse último ano, eu posso disponibilizar aqui para o Free Mind com o maior prazer. E, assim, o importante é a gente saber que o dano existe, né? O aumento de depressão, aumento de casos de suicídio, aumento de dano cognitivo, né?
piora de memória, piora de função executiva, né, aumento de sintomas psicóticos. Isso é o que as evidências no último ano, eu só peguei artigo do último ano, que é esse que eu citei, no artigo da Nature, no artigo do JAMA de Psiquiatria e no Lancet. Você não precisa ir em mais do que três revistas. Então, o dano existe, a questão é se a pessoa ficando longos períodos de abstinência, se ocorre uma reversão. Eu acho que isso não dá para falar com certeza, mas o bom senso aí diz que a longo período de reversão, de abstinência, deve reverter uma parte substancial do dano, né? E a última pergunta, que eu não tenho a resposta, né? Essa pergunta da pluralidade da sexualidade e o impacto nas famílias. Eu, sinceramente, eu não saberia responder. Eu sei que é um fenômeno importante, né? A experimentação da sexualidade que os adolescentes estão fazendo é algo que nunca houve na história da humanidade, né? Eu, como psiquiatra, eu, sinceramente, não conseguiria iluminar a sua pergunta, que é uma pergunta crítica, mas eu não teria ousadia intelectual, nem muito menos conhecimento para poder responder com um mínimo de segurança a sua pergunta, mas mantenha a pergunta, né?